Vamos conversar com o Chacon, conversou com o Luizão. Luizão, vamos acompanhar. E agora, aqui na Jovem Pan, nós temos o prazer de receber um dos jogadores aí que está fazendo sucesso lá fora. Chegou numa das finais de Copa Nacional, tivemos a pandemia do coronavírus, o futebol ficou interrompido lá na Ucrânia, onde ele joga nesse momento, voltou e já teve a final da Copa Nacional. Ele chegou na final, bateu na trave e quase foi campeão, mas fez um grande trabalho na decisão. Eu tô falando do brasileiro Luizão, que está lá no Vorskla Poltava. Se eu não estiver errado, essa é a pronúncia. Luizão, um prazer falar com você, cara. Prazer, Chacon. Todo meu. Já de início agradecer aí pela oportunidade e vamos fazer esse programa aí da melhor maneira possível. Cara, queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu momento aí no futebol ucraniano. Você tem 22 anos, garoto jovem aí, ainda tem muita carreira pela frente, saiu cedo do Brasil e tá num dos lugares que é considerado porta de entrada para o grande centro do futebol europeu, as grandes ligas, né, as 5 grandes ligas. Como é que é esse momento seu aí na Ucrânia e esse momento que você viveu aí de final de Copa Nacional? O seu time, que não é do primeiro escalão do futebol ucraniano, conseguiu chegar na final e deu um baita trabalho aí para um dos principais times do país, né? Então, quando eu vim para cá, eu acreditava que eu iria ter muita dificuldade em questão a temperatura, que aqui é muito frio, a questão a língua, mas eu sou uma pessoa que gosta de desafios e eu vim para cá já ciente de tudo isso, então já procurei a fazer aulas de ucraniano, aulas de russo, para ir já me adaptando mais. E a minha recepção aqui foi muito boa, tanto quanto os jogadores, o presidente, todos que trabalham no clube. E no futebol fui desenvolvendo muito rápido. Eu cheguei numa quarta-feira aqui e no sábado já tinha jogo. O time tinha perdido 2 jogos já tinham tido 2 rodadas e a gente já tinha perdido 2 jogos. E aí eu cheguei na quarta, joguei no sábado, já cheguei jogando titular, joguei, se eu não me engano, 75, 80 minutos. E aí foi a nossa primeira vitória do campeonato, então eu cheguei com a confiança lá em cima, mas depois disso a gente teve alguns jogos que não estávamos indo bem, e aí teve a troca de treinador, mas quando já trocou o treinador, nosso time estava lá embaixo, já estava em penúltimo, antepenúltimo. E aí com a troca de treinador a gente foi subindo, evoluindo, os jogadores abraçaram a ideia do novo treinador, tanto é que a gente conseguiu chegar na final da Copa, mas infelizmente só ficamos com vice. Não, mas ainda assim foi um grande trabalho aí nessa temporada. Luizão, queria que você me falasse um pouco da sua adaptação quando você chegou, porque você saiu, você ainda pertence ao Futebol Clube do Porto, né? Um time grande na Europa, conhecido, campeão da Champions League, está emprestado, mas quando você chegou, ucraniano, como é que eu vou entender as instruções do treinador, a parte tática? Como é que foi essa adaptação? Quem que te ajudou? Você teve ajuda de alguém quando você chegou? Então, a minha saída no Porto foi mais para eu ter mais experiência em Primeira Liga, que eu fui para o Porto muito novo, se eu não me engano, com 18, 19 anos eu fui para o Porto, e aí eu vim para cá para ter mais um pouco de experiência. E chegando aqui, foi uma escolha muito boa minha, até então, porque tinha um brasileiro aqui também. Então ele já estava há 1 ano aqui, ele já falava um pouquinho a língua, já conhecia tudo aqui, todas as situações, como eu podia estar tranquilo, relações à cidade, me explicou tudo, que é o Arthur. E acho que isso foi muito bom, foi uma das coisas que me ajudaram bastante para me adaptar aqui. E acho que se ele não estivesse aqui seria bem mais difícil. E você falou da sua saída jovem do Brasil para o futebol europeu, né? Tá ainda jovem, 22 anos, nem chegou no auge para muitas vezes, nem chega no auge ainda com 22 anos da carreira, ainda tem muita coisa para percorrer. Queria que você falasse sobre essa sua saída, porque foi numa mistura, né? Porque você saiu do São Paulo ainda jogando no time B, saindo da base, e foi envolvendo aquela venda do Maicon para o São Paulo, você indo para o Porto. Como é que foi você falar, eu tô sendo pretendido por um grande clube da Europa? Na hora, você não pensou 2 vezes antes de ir? Olha, eu vou te falar que realmente não pensei 2 vezes, porque Porto, como todos sabem, é um dos maiores da Europa, o maior de Portugal. Então, quando veio essa proposta para mim, eu não pensei 2 vezes, mas não que eu saia triste, vamos dizer assim, eu tive 10 anos de São Paulo, então eu queria ter uma passagem ali na equipe principal, poder deixar a minha história marcada no São Paulo.
Então foi uma decisão assim de alegria e meio de tristeza. Mas eu agradeço muito ao Porto, porque é um clube que abriu as portas para mim na Europa. E quando eu cheguei também, fui me adaptando muito fácil a Portugal. Tanto é que a língua já não tem tanta diferença, que muda mais mesmo a intensidade ali e tudo mais. Mas aí eu fui pegando rapidinho e consegui me estabilizar um pouco ali na equipe B. Um pouco não, creio que nos 2 anos de equipe B que eu tive ali, joguei a maioria dos jogos. E aí agora no meu 3º ano eles quiseram que eu fosse para uma liga maior, uma primeira liga, para que eu ganhasse experiência e que eu possa voltar para a equipe A, que talvez eu possa ter oportunidade e também que eu jogue mais jogos ali na equipe A. Eu já fiz um jogo, foi uma energia imensa ali dos torcedores e tudo mais, e eu quero poder fazer história no Porto também. Quem sabe um dia eu poder voltar para São Paulo, né? Luizão, eu queria fazer uma pergunta sobre uma coisa que é um pouco chata, mas é necessária de ser falada, que é a questão do racismo, né? Você é um cara negro, um jogador negro que já deve ter sofrido, muitos sofrem com isso. O Vorskla, ele teve um episódio lamentável recentemente sobre questão de racismo, envolvendo um brasileiro também, o Yuri, ex-Avaí, que estava no Zorya Luhansk na época. Os torcedores do Vorskla fizeram sinais de macaco, ele acabou levando na boa, fez um golaço de bicicleta e foi comemorar na frente dos torcedores do Vorskla, fazendo o mesmo sinal, meio como um sinal de resposta, né, para isso. Eu queria que você falasse sobre a questão do racismo, se você já sofreu no futebol, não só na Ucrânia, e como é que você vê essas mudanças, né? O pessoal tomando a frente, indo para protestos, se manifestando contra o racismo, que é um dos grandes problemas que acontecem na sociedade em geral e também no futebol ainda está muito presente. Sobre essa situação do racismo é algo muito delicado, né? Que é chato até de falar, mas graças a Deus eu creio que eu nunca tenha sofrido isso. Mas também o racismo não é só você chegar e xingar a pessoa de macaco, ou isso, ou fazer algum gesto e tudo mais. Acho que o racismo já vem na forma de como a pessoa te trata, na forma de como a pessoa te olha. Quando eu cheguei aqui, não vou mentir, era muito diferente, porque tem muitas pessoas da pele mais clara. Então você vai no shopping, vai no mercado, sempre vão te olhar de uma maneira diferente. Você vai no mercado, desde quando você entra no mercado, tem um segurança atrás de você te seguindo, e não é brincadeira, é coisa de cena de filme mesmo. Então acho que a partir daí já começa o racismo. Eu, graças a Deus, jogando nunca aconteceu isso comigo. Eu acho a situação horrível, e acho que o mundo inteiro acordou, e agora a gente está batendo de frente, nós da pele negra estamos batendo de frente contra tudo e contra todos, e tem que ser assim. Aqui mesmo na Ucrânia aconteceu no Shakhtar, com o Tyson, com o Dentinho, e a gente sente muito, né, a gente que é da mesma profissão, pode acontecer com a gente, e a gente fica muito chateado com essa situação. Deve ser horrível, horrível. Graças a Deus eu nunca passei por isso, e é uma situação muito chata mesmo. Vou voltar um pouco no tempo agora, falar um pouquinho do seu tempo de São Paulo. Como é que foi essa sua formação no Tricolor? O São Paulo, que é considerado uma das melhores bases. Como é que foi fazer parte do crescimento dentro do São Paulo e o que isso te agregou para ser o Luizão de hoje? Olha, o São Paulo é um clube maravilhoso, desde a base até o profissional. Eu já tive a oportunidade de treinar com o profissional também, mas a maior parte da minha carreira foi ali na base. Cheguei com 9, 10 anos e também cheguei a jogar no futsal de São Paulo. Então o São Paulo é um clube que ele não quer formar só um atleta, né? Ele quer formar um homem. Então ali foi, acho que eu tenho que agradecer tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, graças ao São Paulo. E foi como eu disse, tenho muita vontade de poder voltar, de poder fazer história também no São Paulo. Quem sabe tudo isso um dia não pode acontecer, claro. Foi o São Paulo que me fez chegar até o Porto, então eu poder voltar também um dia seria maravilhoso para dar alegria para a torcida, e acho que é isso. E você falou do futsal, eu vou te perguntar agora sobre uma história que eu fiquei sabendo, envolvendo você e outros jogadores. Que história é essa de invasão dentro do Morumbi? O que aconteceu nesse episódio envolvendo o Juvenal Juvencio, ex-presidente de São Paulo? Conta pra gente isso daí. Ué, essa situação, eu vou até citar nomes, porque eu não posso estar nessa... né?
Então tava eu, o Lisiero, que hoje está no Profissional de São Paulo, o Cássio Júnior, que é da base de São Paulo, se eu não me engano hoje está no Leganês, Murilo, alguns outros jogadores, Luquinhas, que jogavam no futsal também, jogavam no campo juntos também na base. E a gente, num treinamento pela noite, treinamos na quadra de futsal, e a gente se conhece desde os 9, 10 anos, sempre jogamos juntos desde os 9, 10 anos. E indo embora, a gente estava indo embora juntos, e se eu não me engano ia ter algum show no estádio, e tinha aquelas rampas que vai direto da arquibancada para o campo. E a gente pequeno, menino novo, né, só quer saber se divertir, fomos lá para dentro. E no bar do estádio estava o presidente de São Paulo. Quando ele viu ali um monte de pequenininho correndo para lá e para cá, chamaram segurança na hora, e aí você já sabe no que deu, né? Deu ruim. Mas graças a Deus isso não atrapalhou a gente voltou a treinar tudo certinho, tomamos umas advertências, tomamos uma dura, mas é o normal, né? Menino novo, assim que a gente aprende. Levaram na boa, pelo menos, levaram na boa. É, tem que ser, né? Tomamos aquela dura, mas depois a gente recompensou ali na quadra e tá tudo certo. Eu não podia deixar de perguntar ainda sobre a questão da pandemia, como foi aí na Ucrânia, né? É claro que a Ucrânia não teve o mesmo número de casos, mesmo número de mortes do que o Brasil, do que outros países aí na Europa também. E como é que foi o procedimento de quarentena? Se teve lockdown? Como é que foi o processo para a volta do campeonato por aí? Olha, aqui quando souberam que começou esse vírus, né, alguns ucranianos estavam voltando para o país, e aqui o presidente da Ucrânia já soube, já essas pessoas que estavam infectadas já ficaram de quarentena e observação, e assim que saiu isso, ninguém podia sair na rua sem máscara, entrar em algum estabelecimento, tinha que estar de máscara, para onde você fosse tinha que estar de máscara. E aí a gente teve que ficar em casa, se eu não me engano foram 2 meses e meio, quase 3 meses de quarentena. O clube passou para nós uns treinamentos para a gente fazer em casa e tudo mais. E eu, para correr, como eu não podia correr aqui dentro de casa, eu saía mais ou menos umas 4 horas da manhã na rua para poder correr, que não tinha com ninguém, mas sempre protegido de máscara e luva e tudo mais. E até hoje, a quarentena aqui já acabou, mas você tem que entrar nos estabelecimentos de máscara, sempre com álcool em gel, em todo estabelecimento tem um segurança, medindo a temperatura e tudo mais. Então aqui foi um lugar que eles tiveram muito cuidado, por isso que eu creio que não teve assim tantos casos aqui. Show de bola, Luizão, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan, seu tempo, sua entrevista aqui, muito boa sorte para você aí no final da temporada na Ucrânia. Eu sei que vocês ainda estão lutando por vaga em campeonato europeu, nos playoffs, e também boa sorte quando você retornar para o Porto, meu querido. Muito obrigado pela sua atenção, cara. Obrigado, Chacão. Prazer imenso ter falado contigo. Só espero que da próxima vez tu torça pra mim, hein? Não vai torcer pro Dinamo na final, não. Mas valeu, tamo junto. Agradeço mais pela oportunidade e um grande abraço. Valeu, Luizão. Esse foi o Luizão aqui na Jovem Pan, falando diretamente da Ucrânia. Jogador de futebol que pertence ao Clube do Porto. Está lá no futebol ucraniano, formado nas categorias de base do São Paulo. Jovem, tem muita carreira pela frente, fazendo sucesso. Falando aqui na Jovem Pan.